Olá! Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais poderosos do mundo dos negócios: as alavancas de crescimento. Sabe, aquela ideia de gerar resultados gigantescos, mas com um esforço super focado? Como é que isso funciona, afinal? A pergunta que não quer calar é esta: por que algumas iniciativas explodem em resultados, enquanto outras, com um esforço parecido, mal saem do lugar? A resposta, gente, está numa única palavra: alavancagem. Um conceito fundamental para quem quer escalar de verdade. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é alavancagem. Depois, vamos explorar os 3 grandes vetores de escala. Aí, a gente mergulha num caso prático com a CNO, fala sobre a arte de orquestrar tudo isso e, para fechar, discute o balanço entre risco, retorno e ritmo. Ok, vamos começar pelo começo. O que é, exatamente, essa tal de alavancagem? Pensa assim: alavancagem é, na essência, o princípio da desproporção. É sobre aplicar um esforço num ponto estratégico que multiplica o resultado final. É a diferença, sabe, entre tentar empurrar uma pedra gigante com as mãos e usar uma pequena alavanca para mover a mesma pedra quase sem esforço. Beleza, o princípio está claro, mas como é que a gente usa isso para escalar um negócio? Bom, existem 3 grandes alavancas ou vetores que ajudam a gente a fazer exatamente isso. A primeira, e hoje em dia mais óbvia, é a tecnologia. O que ela faz, no fundo, é quebrar a ligação direta entre crescimento e esforço humano. Com software ou uma automação, o custo de servir mais um cliente, mais 1000 clientes, é quase zero. Isso permite uma escala que seria, assim, impensável no mundo manual. A segunda alavanca é o capital. E o que é o capital, senão a habilidade de usar dinheiro para comprar tempo? Ele permite fazer agora investimentos que a operação levaria meses, talvez anos, para financiar. É um acelerador poderoso, principalmente em mercados competitivos. Mas, claro, exige muita disciplina. E a terceira, talvez a mais desafiadora de todas: pessoas. Mas atenção, o segredo aqui não é só sair contratando mais gente. É construir um sistema com equipas certas, processos claros e uma cultura forte que multiplica o impacto de todo o mundo. Uma equipa bem orquestrada vale muito, mas muito mais do que a soma dos talentos individuais. Então, resumindo a ópera, a tecnologia nos dá alcance massivo. O capital compra tempo para a gente. E as pessoas, quando bem organizadas, multiplicam o impacto coletivo. Essas são as 3 ferramentas essenciais na caixa de ferramentas da escala. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas, e na prática? Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada num caso real para ver essas alavancas em ação. A CNO Inteligência Educacional. A CNO é uma empresa que atua no desenvolvimento de materiais didáticos para cursos técnicos e superiores, principalmente nas áreas de engenharia, tecnologia e gestão. O modelo de negócio deles é um exemplo perfeito de como estas 3 alavancas podem ser combinadas de forma inteligente. E aqui a gente vê um mapa perfeito de como a CNO usa as alavancas. A tecnologia está lá, nos ambientes virtuais e na análise de dados. A alavanca de pessoas está na equipa multidisciplinar deles, que mistura o mundo académico com o profissional. E o capital? Ele entra para permitir o desenvolvimento de conteúdos para clientes enormes, antecipando as receitas. Viu só? Tudo se encaixa. Mas olha, ter acesso a essas alavancas não garante o sucesso de jeito nenhum. O segredo, o verdadeiro desafio estratégico, está em como elas são combinadas. E isso, meus amigos, é a arte da orquestração. E este é talvez o ponto mais importante de todos. Sem uma estratégia clara, sem orquestração, essas alavancas não geram escala. Elas geram custo e caos. Tecnologia errada, capital mal aplicado, equipas desalinhadas, tudo isso só serve para amplificar os problemas, não as soluções. E tem essa frase que resume tudo: quando a tecnologia certa, o capital bem alocado e a equipa certa trabalham em sintonia, as alavancas se reforçam umas às outras. É aí, nessa sinergia, que a mágica dos resultados desproporcionais realmente acontece. Certo. Mas como é que a gente se faz onde aplicar essa força toda? A resposta está nos dados. As métricas são o nosso GPS. Elas nos dizem o que realmente gera valor e, portanto, o que merece ser amplificado. Porque ampliar algo que não funciona é só um jeito mais rápido de queimar dinheiro.
E é super importante entender que as métricas não são estáticas, elas evoluem com o negócio. Lá no início, o foco é em validar a ideia, reter os primeiros clientes. Mais para a frente, o jogo muda. A gente passa a olhar para a expansão, receita por usuário e eficiência. A forma como se mede o sucesso tem que amadurecer junto com o projeto. E, para fechar, vamos falar das escolhas estratégicas sobre o ritmo do crescimento, porque usar essas alavancas implica, sempre, num balanço muito cuidadoso entre o risco que se assume e o retorno que se espera. Basicamente, existem dois caminhos. O crescimento orgânico, que é mais lento, mais seguro, tipo uma tartaruga. E tem o crescimento acelerado, que usa capital para ir mais rápido, tipo um foguete, mas com muito mais risco. Nenhum é inerentemente melhor que o outro. A escolha depende da estratégia, do mercado, do momento. Qual seria o caminho certo para cada situação? Gerir esse equilíbrio exige um processo. Primeiro, identificar os riscos. Depois, pensar nos retornos que vão além do dinheiro, como aprendizado e marca. Terceiro, diversificar as apostas, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E, o mais importante, medir tudo, o tempo todo, para reforçar o que funciona e corrigir rápido o que não funciona. Então, se há uma coisa para a gente levar daqui hoje, é esta: o crescimento verdadeiramente eficaz, aquele crescimento desproporcional, raramente vem de uma única fonte. Ele é o resultado da orquestração estratégica, da sinergia deliberada entre tecnologia, capital e pessoas. E isso nos deixa com uma reflexão final, para cada um pensar no seu contexto. Qual é a combinação certa de tecnologia, capital e pessoas que pode acelerar o crescimento e gerar aquele impacto verdadeiramente desproporcional? Fica a pergunta?